E aí, meus amigos? Bom ou não? Então, galera, vocês estão preparados para uma alta dose de verdades esfregadas em suas faces? Que semana para fazer aquele cara que reclamava de falta de emoção morder a língua. Eu acho que esse é um dos vídeos mais difíceis que eu fiz, porque como que se coloca bom humor em cima da quantidade de coisa que estamos vivendo a olhos nus? Pois é, só que aí eu lembrei que tudo que estamos vivendo não passa de um grande deboche com a nossa cara. Logo, se eles podem, por que eu não? Tá, eu sei, o copo tá na cara que tá meio vazio pro nosso lado. Mas ó, a gente aguentou 16 anos de PT e mesmo com algumas escoriações, parece que todos sobrevivemos. A gente é quase ninja. Vamos falar de muita gente porque precisamos dar nomes aos bois, porque pra mim aquela frase ainda é verdadeira. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Bora lá então do resumão da semana. Galera, chegou na minha livraria o queridinho da vida de todo mundo. Ha! A Revolução dos Bichos. E nesse pequeno livro é abordado de uma forma, sei lá, uma espécie de sátira. As fraquezas do ser humano, a busca pelo poder, as revoluções, o totalitarismo, a manipulação política, dentre outras coisas. Você vai lendo e você vai identificando os personagens, você vai dando nome pra eles, atribuindo pra nossa política atual. Pode acreditar que isso acontece. Eu duvido você sentar e conseguir se levantar antes de terminar a leitura. E o link para adquirir esse nenenzinho eu vou deixar fixado aqui nos comentários com aquela promoção. Dito tudo isso, bora pro vídeo. Gente, eu vou começar com Exposed e depois a gente aprofunda porque sim, toda hipocrisia será revelada e em seguida coberta por deboche. Gravando em praia, Ana Maria Braga critica pessoas que estão na praia. Eu juro pra vocês, quando eu vi esse print rolando na internet, eu fui lá conferir pra ver se não era meme, porque né, tem muito a cara de meme. Só que não, meu filho, é real. Será que as pessoas perderam um filtro? Será que aquele amiguinho que fica ali do lado pra dar sempre aquele toque desistiu? Pegou a malinha de roupa e se mudou pra Sibéria pra nunca mais ter que ler esse tipo de coisa? Dona Maria, a senhora se deu conta que você tava na praia criticando quem tava na praia? Não, gente, eu não posso continuar. Não dá pra ser mais claro que isso. Fique em casa. Os globais precisam sair. Próximo tópico. Fernando Henrique Ceboso acordou, colocou seu roupão, acendeu um charuto e pensou: hoje eu vou lacrar no Twitter. E assim ele o fez. Em sua página, ele postou o seguinte, aspas para ele: lamentável o que ocorreu nos Estados Unidos. Houve um atentado à democracia. O seu Trump não reagiu à altura. Suas palavras dúbias, pondo em dúvida as eleições, são inaceitáveis para todos os democratas do mundo. Minha repulsa total às tentativas de ganhar a qualquer preço. Fecha aspas. Não dá pra negar que seu Ceboso fala difícil. Só que reza a lenda que após esse tweet, ele olhou pro espelho, deu uma piscadinha pra si mesmo e soltou um... mandou bem, hein, bonitão? Porém, ele não contava que quem com lacre fere, com lacre será ferido. E aí me aparece das catacumbas da internet Dona Mônica Bergamo, revivendo aquilo que eu não sei porque todos nós havíamos esquecido. E postou o seguinte em resposta ao seu Ceboso. Aspas para ela. O PSDB de Fernando Henrique Ceboso também pôs em dúvida as eleições brasileiras. Em 2014, derrotado pelo PT, pediu auditoria alegando descrença quanto à confiabilidade da apuração dos votos e à infalibilidade da urna eletrônica. Fecha aspas. Pá! Também reza a lenda que após esse exposed de hipocrisia, Dona Bergamo olhou pro espelho, mandou um beijinho pra si mesma e disse: touché. Que fake ficou psiou em seu Ceboso. Depois dessa, sei lá, fica um ano sem tuitar. E só lembrando que o seu Ceboso é aquele que implementou a reeleição, mas ao perceber que o Bolsonaro tem toda a chance de levar em 2022, agora não quer mais não. Pois é. Mas vamos falar disso novamente mais pra frente, porque agora eu preciso falar de umas coisas mega sérias que rolaram essa semana. Vou dar continuidade a esse vídeo falando do meu prefeito, seu Faliu, eleito em primeiro turno porque eu sei lá por quê.
Acho que rolou uma mistura de amor ao futebol na hora da votação, já que o prefeito era um polêmico presidente de um time aqui da capital. O que, na verdade, pra mim faz todo sentido. Política se tornou algo muito próximo de clubismo. Não interessa mais o que o seu político do coração faça. Não tem lógica, é torcida. E claramente nessa situação temos dois times em campo. Mas vamos lá. Eu acho que você já tá sabendo, mas seu Falil mandou avisar geral que Belo Horizonte será fechada a partir de segunda-feira. O motivo? Os leitos do SUS estão com quase 90% de sua ocupação. Ouvindo isso, você até pensa que o mundo tá acabando em BH para poder fechar a cidade. Voltamos aos mesmos números do início do ano que tanto deixaram as pessoas apavoradas? Eu sei, é assustador. Mas assustar pode fazer parte do plano, já que eles não te contam exatamente o que tá rolando. Porém, titia aqui é vida louca, fi. Eu vou cometer a audácia de expor a verdade pra vocês. Segundo dados da própria Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belo Horizonte, no dia 1º de agosto de 2020, nós tínhamos 424 leitos disponíveis no SUS para o pessoal que comeu o flango frito. Já em 12 de setembro, esse número caiu para 374, depois 370, 337, 312, 296 e agora chegamos a 247. São 177 leitos a menos em 4 meses e meio. Se esse número de leitos tivesse sido mantido, hoje na capital teríamos uma ocupação de 51%, o que nos manteria na fase verde e poderíamos continuar trabalhando normalmente, porque não é todo mundo que é político e pode se dar ao privilégio de permanecer em casa. Né, Falil? Então eu quis ser justa. Eu liguei para a Secretaria de Comunicação da Secretaria de Saúde e eles me disseram que o motivo desses leitos terem sido fechados eram muitos, mas por telefone ele não me falou nenhum. Me disseram que uma nota oficial com todos os porquês seria divulgada. Porém, no artigo publicado hoje, no meio de um tanto de outras coisas, 3 fatores foram apontados. O primeiro é que esses leitos teriam voltado ao seu ponto original de uso, ou seja, destinados a outra coisa que não fosse flango frito. O segundo foi a demanda da rede suplementar, o que faz com que a prefeitura tenha que remanejar os leitos do SUS. E o terceiro ponto seria que durante todo 2020 os médicos trabalharam muito e muitos agora estão de férias, descansando, e que não existe maiores possibilidades de contratação humana. Não tem leito, não tem médico. Ah, Bárbara, então ele foi pego de surpresa com essa demanda alta. Não deu tempo dele se organizar. É mesmo? Então por que em 22 de janeiro a mídia daqui já divulgava que BH estava se preparando para um possível aumento das internações? Pois é, né? Falaram que ele já estava se preparando. E olha que quando essa notícia saiu, nós tínhamos 256 leitos disponíveis. Mais do que a gente tem agora. Aí eu te pergunto, foi assim que a prefeitura se preparou? Diminuindo leitos, não investindo em contratações? Meu filho, que espécie de gestão é essa que não se prepara para algo grande como diminuição de médicos e leitos no meio de uma pandemia? E aí, dito tudo isso, me aparece seu Falil com a cara mais lavada do mundo, dizendo que governar não é agradar. Vou falar de novo para você entender. O fato é que a prefeitura fechou 177 leitos e agora estamos com um número baixo de disponíveis. E quem vai pagar a conta pela falta de gestão do seu Falil é o comerciante. Porque fica em casa, né? E agora a gente ainda tem que lidar com essa. Se a incompetência dele te incomoda, problema seu. Ele não tá lá para te agradar. Pois é, eu sei bem aí achando que político trabalhava pra você. Bobinho. A questão agora é, o que a gente vai fazer? Você, eu não sei. Mas segunda-feira nós vamos para a porta da prefeitura às 10 horas saber por que o comércio vai pagar pela falta de competência do prefeito. E sabe por que eu vou? E você também deveria ir? Porque é seu direito ter todas as perguntas respondidas. Por mais que eles te digam que não, não é. Agora só um revival interessante pra gente poder colorir o desenho. No dia 29 de dezembro, seu Calil se encontrou com Rodrigo Nhonho Botafogo Maia, o primeiro de seu nome, na casa de Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, para construir uma ponte em nós para uma possível eleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. E a gente já vai detalhar isso mais pra frente. Calil se encontrou com Rodrigo Maia dia 2 de dezembro. No dia 6, Calil avisa que Belo Horizonte está em lockdown. E se você voltar só um pouquinho na entrevista do Falil lá no Roda Viva, 2 pontos importantes devem muito ser ressaltados. O primeiro,
Abre aspas. Eu acho que o presidente Bolsonaro errou muito na pandemia. Ele derramou dinheiro. E negar a pandemia era verbalizar, foi de graça, não custou nada. Então, o mais difícil de fazer, ele fez. Não economizou na pandemia. Fecha aspas. Então, seu Falio, vem cá. Se o presidente derramou dinheiro para geral e não economizou, por que a gente não tem os 177 leitos que poderiam garantir que BH continuasse aberta? Cadê esse dinheiro que foi derramado, segundo as suas próprias palavras? E aí temos o segundo ponto. Vamos de aspas. Nós estamos esperando ele, o presidente, entregar o que prometeu em 2018. Se entregar, nem o anjo Gabriel ganha dele. Fecha aspas. De novo, meus amigos, seu Falio sabe que se Bolsonaro entregar o que prometeu, nem adianta o anjo Gabriel interceder. Aí ele se reúne com o Rodrigo Maia, o cara que tá fazendo de tudo para impedir que essas promessas sejam concretizadas. Uma economia quebrada é uma promessa de campanha quebrada. Quanto custa por dia uma capital do Brasil fechada? E vale ressaltar aqui que eu não tô insinuando absolutamente nada. São só fatos apresentados. A interpretação fica por sua conta. E agora eu não vou te dar folga não, filho. Nós vamos falar de seu ditadória que sentiu. Se sentiu. Eu já contei aqui pra vocês que João Tranca-Rua aumentou o imposto previdenciário dos aposentados, que ele retirou a gratuidade do transporte para quem tem menos de 65 anos, coisa que a justiça teve que intervir para anular, porque onde já se viu, seu ditadória, tirar direito de aposentado. Mas enfim, bem que o senhor tentou, né? Teve 40% de aumento no licenciamento de veículos, redução de verba para a saúde, aumento de 69% a verba para a comunicação, aumento de 207% no imposto sobre o carro usado. Teve o prefeito de São Paulo tendo seu salário aumentado e ele ainda ia aumentar o ICMS em 14%. Sabe por que ele não vai mais? Porque quem tem medo, meu filho. E aquela calça que já era apertada virou um fio dental quando o povo da agricultura falou que ia colocar os trator tudo na rua. Então, sim, ele teve que arregar. E postou o seguinte, abre aspas. Após reunião com a equipe econômica do governo de São Paulo, determinei o cancelamento de qualquer alteração no ICMS em alimentos, medicamentos e insumos agrícolas. Na nossa gestão, nada será feito em prejuízo da população vulnerável. Fecha aspas. Véi, a cara não arde nem 3 segundos, sabe? A bochecha não treme, nem um tiquinho. Na nossa gestão, nada será feito em prejuízo da população vulnerável. Meu filho, foi a sua gestão que determinou esse aumento. O cara só deu pra trás porque até quem lambe o chão pra ele passar disse quase um... Amigo, você tá doido? Quer um exemplo? Dona Tucaína Pascoal, que por sinal foi lá e assinou sim na votação que dava tal controle ao governador. E aí do nada me aparece chorando no Twitter, dizendo que não entende como um candidato à presidência pode cometer tantas maldades ao mesmo tempo com reiteradas quebras de promessa. Sim, Dória. Ela tava falando de você, viu? Ele deve ter lido aquilo e pensado que se até a base que deu tal autoridade pra ele tava chocada, imagina o povo de São Paulo. Pode ser que o peru dele estivesse mais em risco agora do que esteve todo esse tempo sufocado em suas calças. Portanto, é melhor dar um passo pra trás, pois amanhã é um novo dia, né? E de fato foi. No dia de ontem, a eficácia da picadinha de seu ditadória enfim foi revelada. 78% para casos leves e 100% para casos graves. E aí eu fiquei meio assim... Hã? E apesar dela ser a mais meia boca que tá tendo no mercado e ser a mais cara, o governo vai sim adquirir 100 milhões de doses. Meu amigo, entenda aqui mais uma vez. Eu não sou contra a picadinha de forma alguma. Como boa hipocondríaca que sou, eu sou bem exigente com o cartão de vacina dos meus filhos. O que eu sou contra é a obrigatoriedade. Mas por que, Bárbara? Você tem medo de virar um jacaré? Um pouco, acho que um pouco. Mas vamos falar sério. Do momento que as empresas que desenvolveram essas doses tiraram delas da reta pedindo imunidade contra possíveis efeitos colaterais desconhecidos e, além disso, pedindo para o governo criar uma reserva financeira para poder lidar com possíveis processos por causa de efeitos colaterais desconhecidos,
Meu filho, meu fiofó deu uma travada. A sensação é de usar permanentemente as calças do Dória. Não é meu direito questionar e exigir uma segurança absoluta para o que vocês vão fazer com o meu corpo? Pelo visto, não. Esse negócio de meu corpo, minhas regras, só vale para as mulheres que querem tirar os bebês de seu ventre. Se você vai tomar, ótimo, meu amigo, bom pra você. Mas eu não sou grupo de risco. E a chance de eu ter algo devido à picadinha é muito maior do que eu ter algo causado pelo próprio flango flito. Você consegue me entender? Sério? Você consegue? Meu receio deveria ser justo e as minhas dúvidas respondidas de forma clara e direta. Mas não é. Fazer o quê? Dizem que isso aí é democracia. E ai de você de discordar. Mas o negócio é que Tita Dória perdeu um dia para ganhar no outro. E se você acha que ele tá triste pela perda no aumento do ICMS, espera até o contrato mega sigiloso com o desenvolvedor da picadinha dele ser revelado. Pode ser ou não que tenhamos muitas respostas. Só nos resta aguardar e torcer de coração para dar tudo certo. É claro. Mas o que mais me irrita é que o cara fala que tá mega preocupado com a sua saúde, mas corta o repasse de 12% de verbas para a Santa Casa. Seria um jeito de compensar a perda do ICMS? Como que a pessoa pode estar preocupada com a sua saúde e retira o repasse de verba para o local que atende justamente as pessoas carentes? Como? Como, senhor? Mim não consegue compreender. É sério, não tá legível pro português sem narrativa. Difícil, né? Muito difícil. E já que eu falei em democracia, vamos comentar o que tá pegando lá em terras de Tio Sam? Tio Trump foi lá e questionou a parada das eleições. E eu tenho que falar assim, senão o YouTube vem, ó, na minha cabeça. O cara apresentou um monte de coisas que comprovariam o que ele alegava, porém a grande mídia simplesmente decidiu não ouvi-lo, não publicá-lo, praticamente dizer que ele é um maluco negacionista que não queria deixar o cargo. O negócio é que mais da metade da população gringa acredita que sim, que seu Trump tá certo e que o que ele falava tinha sim fundamento. Como consequência, no dia da certificação, milhares, você não tá entendendo, meu filho, milhares de pessoas saíram de todos os lugares para tentar fazer a sua voz ser ouvida aos 45 minutos do segundo tempo. E aí todo mundo viu o que deu. Eu não vou nem repetir porque eu tenho certeza absoluta que você acompanhou tudo com o coração apertado. O desenrolar dessa história definitivamente não foi o que a gente esperava. Como consequência, o seu Trump foi temporariamente banido do Facebook e do Instagram, além de ter tomado um gancho lá no Twitter. Ou seja, calaram a sua voz nas redes sociais. E o que eu achei mais interessante foi um monte de jornalistas que tem verdadeiro horror à censura, batendo palma e fazendo deboche com o ocorrido. Tipo Dona Amélia, Dona Miriam Leitão, que certa vez escreveu sobre a estupidez da censura, mas hoje posta que Trump tá de castigo no Twitter por 12 horas e que se não voltar pianinho, vai ser banido. Voltar pianinho, fale somente o que eu considero verdadeiro. Em livre interpretação. Por fim, tio Trump fez um vídeo declarando a paz, dizendo que vai ter uma transição tranquila. Porém, tudo tá apenas começando. Ah, e diz também que não vai lá na posse de seu Biden. Fim. Não teve xadrez, não teve it's time. Simplesmente acabou. Agora eu não sei se foi só comigo, mas o sentimento de que tudo isso foi um grande spoiler para 2022 aqui em terras de Tupiniquim não me abandona. E já aproveitando o gancho sobre o fato das eleições nos States terem sido questionadas por muitos, caímos diretamente no dia de hoje, onde seu Barroso, o iluminado, emite uma nota criticando o voto impresso. Que mais uma vez, amiguinho, não é retirar as urnas para substituir por papel. É apenas um papelzinho que vai ser impresso ao lado do seu voto na urna, onde na hora você vai poder verificar se a pessoa que você votou é aquela mesma que está no papelzinho. E se não for, você vai poder dar o berro. E aí, caso aconteça de rolar alguma dúvida após as votações, esses papeizinhos poderão ser contados para que a paz reine em terras de TSE. Agora vem o meu questionamento, seu Barroso. Se o sistema é mega, hiper, ultra confiável, não seria mais legal da sua parte deixar o voto auditável rolar e se der algum BO, na hora de conferir os papéis, ele vai bater certinho com o resultado das urnas e o senhor vai provar pra geral que você tem razão e que de fato é um ser iluminado. E assim todo mundo vai ficar feliz.
O senhor não acha? Mas aí, Vossa Excelência diz que o problema de se fazer isso é que o derrotado sempre vai questionar os resultados e que isso vai gerar um estresse danado pra galera do TSE. Mas vem cá, a gente tá falando do processo mais importante da nossa democracia, a escolha de um candidato pelo voto popular. Meu filho, não é campeonato de Yu-Gi-Oh! Tem que dar clareza e segurança pra população, sim senhor. E se isso for dar trabalho demais, paciência! O nome disso é transparência e compromisso com o seu trabalho em esclarecer o cidadão. Porém, a insistência de Vossa Excelência em dizer que isso não vai rolar de forma alguma e que quem fizer isso poderá inclusive ser punido porque, aparentemente, a garantia de que tudo tá certo sou eu, deixa tudo mais estranho ainda. Até porque, seu Barroso, o nosso legislativo, aquele que teoricamente representa o povo na criação de leis, aprovou tal modalidade porque assim o povo quis. No site do Senado, inclusive, em 28/12/2015, já era anunciado que nas eleições de 2018 teríamos tal implementação do voto impresso. Mas aí entrou em cena o nosso querido Supremo e simplesmente derrubou uma lei dizendo que isso seria um retrocesso. Seu iluminado, o senhor viu o que rolou em terras de Tio Sam por desconfiança e falta de transparência? Vamos evitar uma convulsão social? O senhor deveria ser o primeiro a abraçar essa ideia de serenidade ao povo e dar tranquilidade à comprovação que nós tanto pedimos. É sério que o senhor vai negar isso pro povo? Se sim, a minha única pergunta é: por quê? Ainda falando em STF e o exemplo que ministros deveriam dar a respeito das nossas leis, no dia 29 de dezembro de 2020, a senhora Carmen Lúcia foi anfitriã de um encontro entre Rodrigo Maia e o seu Calil. O que eles foram fazer lá? Os antas nos contam. O acordo para que PSD apoie Rodrigo Pacheco, do DEM, à presidência do Senado, ocorreu num almoço na casa de Carmen Lúcia, em Belo Horizonte. Participaram da conversa Rodrigo Maia e Alexandre Calil, que deve receber apoio do DEM ao governo de Minas, ai meu Deus, em 2022. Que medo. A pergunta que fica é: por que uma ministra do STF estaria reunida em sua casa em uma articulação para a eleição de um possível presidente do Senado, que, por sinal, é o único que tem o poder de abrir o processo de impeachment contra o ministro do STF? E mais, por que além dessas articulações estariam sendo criadas alianças para apoiar um governador de um estado na casa de uma ministra do STF? Se isso não te deixa chocado, deixa eu te contar. A lei proíbe tal envolvimento e deixa claro que esse comportamento vindo de um ministro do Supremo é motivo de impeachment. Tem até um artigo só para deixar isso em português muito claro, naquele livrinho meio esquecido, como é que é? A Constituição, que diz o seguinte: Lei número 1079/50, artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Número 3. Exercer atividade político-partidária. Tá na lei. Não tem aspas, não tem asterisco. Mas é que negócio, né, meu filho? Aparentemente, a lei não vale pra todo mundo. Supera. E já falando em eleições dos presidentes das casas legislativas, a maioria dos deputados do PSL decidiu fazer valer a vontade daqueles que confiaram a eles o seu voto e montaram então uma lista dizendo que não irão votar de jeito nenhum em Baleia Rossi e que sim, vão apoiar o seu Lira, que no atual cenário é o pior dos mundos. Você sabe quem ficou de fora dessa lista e tá hiper fechado com PT, PSOL e PCdoB? Miss Pig. Pois é, meu filho, aquela deputada que um dia já foi pop e que alcançou esse status dizendo que ia derrubar o PT. Pois é, meu filho, ela tá lá votando com eles porque o importante não é o que você acha importante, são os conchavos políticos de cada dia. Mas foi ótimo isso acontecer porque deixou muito claro que quem mudou não foi a gente. Né, Miss Pig? Junto com Dona Choice também temos a Dona Daiane Pimentel, o delegado Valdir, o seu Bozella e o que mais me deixou assustada e decepcionada, o seu Felipe Francischini. Menino, você me enganou com força, viu? Mas fica tranquilo, em 2022 a gente vai trazer tudo isso à tona novamente, porque o mundo não gira, ele capota. Fica o aviso. E no meio disso me aparece seu Bivar, o dono da lojinha chamada PSL, que fez uma notinha dando maior piti, dizendo que o PSL vai apoiar sim o time do PT. Porém, seu Bivar, o que você vai fazer a respeito?
O voto é livre, não tem como o senhor controlar isso. E o que te resta é ter dignidade de expulsar esses deputados para que eles possam ficar livres e entrar em outras legendas. Mas talvez o senhor não faça isso, porque perder um deputado significa perder verba de fundo partidário. E eu imagino que o senhor não vai querer dar esse desfalque na sua lojinha, né? Pois é. E pra finalizar esse vídeo, alguém aí perdeu o ministro Pazuello totalmente redpilado, jogando verdades na cara da imprensa? Se você não viu, deixa eu lavar sua alma. Mas nós passamos aí, do dia 29 de dezembro para cá, sendo chamados de fracassados. E é fundamental que os meios de comunicação, a nossa mídia, os senhores e senhoras, comuniquem o fato. Me mostrem quando foi que um brasileiro ou a população brasileira delegou aos redatores ou a qualquer um dos senhores a interpretação dos fatos. Me mostrem. Eu não fiz. Nós não queremos a interpretação dos fatos dos senhores. Nós não queremos tendência ideológica ou de bandeira. Eu quero assistir a televisão e ver a notícia do fato que aconteceu. Deixem a interpretação para o povo brasileiro. Deixem a interpretação para cada um de nós. Os senhores não têm essa delegação. Adoro, adoro, por favor, faça de novo. Mas o negócio é que a mídia não vai deixar esse tipo de exposer passar de graça. E hoje já temos o jornalista do O Globo praticamente pedindo para que as redes calem o presidente Bolsonaro. É aquela máxima, né, amiguinho? Se você não pode refutar o argumento, se você não consegue convencer as pessoas sobre o seu ponto de vista, então que se cale os opositores. E olha, isso é porque 2021 mal começou. Você tá preparado? Espero que sim. E é isso tudo, meu povo. Eu espero que eu tenha conseguido trazer pra vocês os principais pontos dessa semana insana. Algo ficou de fora? Bora repercutir! Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!